Então, agora sim. Então, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais esse encontro da disciplina de construções rurais. Hoje, como a gente faz, né? Uma parte mais prática, com exercício, um pouco mais, né, tumultuada, né? Porque tem bastante conta. Aí a gente entremeia com uma parte mais teórica. Hoje a aula não é longa, tá? Eu vou mostrar para vocês os materiais que eu já coloquei para vocês no Moodle, já está disponível, tá? E a gente vai ver, são coisas bem teóricas. Nós vamos finalizar aqui essa parte teórica, e na semana que vem, a gente tem a parte de vigas, tá? Aí, assim, essa parte teórica, a gente vai fazer um questionário que abre amanhã para vocês, ao 12h30, como sempre, né? E fica aberto até às 19h, tá? Outra coisa também que eu quero pedir para vocês, não esqueçam de marcar a presença na aula, tá? Tem gente que anda esquecendo, tá? Então, assim, essa questão da presença, não esqueçam de fazer o questionário amanhã, tá? Que ele vai abrir ao 12h30 e fecha às 19h, tá? E hoje é uma parte bem teórica, eu vou mostrar então para vocês. A semana que vem, a gente tem feriado na terça-feira, né? Eu não posso dar aula para vocês, mas eu posso gravar. Aí, o que a gente pode combinar? Como é a parte inicial teórica das vigas, né? Então, eu vou deixar gravadinho para vocês no canal direitinho, mas seria interessante que a gente conseguisse combinar um momento para a gente conversar, para eu, nem que fosse uma coisa rápida, para eu explanar para vocês. Por quê? Porque tem toda a parte conceitual de entendimento dos cálculos para viga, porque daí a gente já vai começar a fazer exercício, tá? Então, vejam, vamos pensando, eu vou colocar lá no nosso grupo de monitoria pode, para mim, olha, por exemplo, eu sei que vocês têm muita coisa durante o dia, mas para mim não tem problema se vocês precisarem que seja, por exemplo, depois das 18, para mim não faz problema, tá? Por exemplo, desenho técnico, a turma de terça, eu já combinei com eles, nós vamos fazer o encontro presencial, né, na quarta-feira, após as 18. Então, eu me proponho, né, então, eu vou colocar lá no nosso grupo de monitoria, aí vocês dizem para a prof, poderia ser na quinta, se vocês achassem adequado, tá? Para mim não há problema algum. Aí, não vai ser uma aula comprida, vocês já vão ter o material gravadinho lá para vocês, mas eu acho importante que a gente faça esse encontro, né, ao vivo, né, esse encontro síncrono e em tempo real, né? Eu acho que é importante isso, certo? Então, eu vou colocar lá no nosso grupozinho de monitoria e daí vocês opinem, tá? E, por exemplo, poderia ser na quinta-feira, né? Eu não vou pedir para vocês assistirem a aula na quarta, que a quarta-feira é aula de manhã, né? E eu acho que vocês têm aula na quarta-feira de manhã, por isso que vocês fazem a disciplina comigo na terça-feira à tarde. Mas, igual, vocês podem assistir também a aula na quarta-feira. Mas, igual, eu acho que é interessante que, para aqueles que não conseguem, que a gente faça esse encontro em tempo real, que poderia ser na quinta-feira, se vocês combinassem, se vocês achassem adequado, a gente faria para a gente fazer uma explanação rápida diante daquilo que vocês já teriam visto, né, na gravação, tá? Então, isso é importante. Aí vocês vejam direitinho, porque para a gente poder ter tempo, né, eu quero fazer essa parte de vigas com vocês bem direitinho, e eu quero, antes da avaliação de vocês, eu quero fazer um repasse em tudo, né, dessa parte, dessa segunda parte, pelas perguntas que eu recebi, né, durante o final de semana, assim, principalmente a turma de vocês, que pouquíssimos estiveram presentes no encontro, né, da semana passada, eu me preocupei e foi isso que aconteceu. Aí o pessoal, né, eu recebi muita pergunta, não sabia nem por onde começar os exercícios, né? Então, eu acho que por isso mesmo que precisa a gente estar junto, tá? Para poder esclarecer as dúvidas e vocês me pedirem, né? Porque o que eu tenho percebido também, vocês não perguntam quase nada para mim em aula, e aí guardam a dúvida para vocês, e daí na hora de fazer os exercícios, a coisa não flui mesmo, né? Não sabe nem por onde começar.
Então, peço que vocês fiquem mais junto com a prof, tá bem? É mais um pouquinho só e a gente já termina a disciplina, né? Então, como diz a minha monitora, o remédio amargo a gente toma de uma vez só, para não morrer da doença, né? Para só sentir o gosto amargo uma vez só, tá bom? Combinado assim? Pode ser? Tranquilo? Então tá. Então, eu proponho, viu, queridos, que a gente faça esse momentozinho, porque eu não quero deixar vocês capenga por causa do feriado, tá? E se eu disser que vou dar aula no feriado, meu Deus, não posso nem pensar em fazer isso, porque senão vai ser o caos, né? Mas outro dia eu posso fazer, né? Tá bom? Eu vou mostrar para vocês, então, a parte do conteúdo teórico que vocês têm, então, aí à disposição de vocês e que eu quero que vocês leiam com bastante atenção. Olha, a primeira parte que eu deixei para vocês, que é bem teórica, é essa parte dos revestimentos de argamassa e cerâmica. Quando vocês já tiverem carregado, vocês me digam. Vocês já conseguem ver? Sim, prof, já dá para ver. Então tá. Então, essa primeira parte, olha, que tem os revestimentos, né? E as argamassas e as cerâmicas, né? Então, o que eu tenho aqui com vocês? Eu faço uma parte introdutória, né? Então, do que o edifício é considerado, né? Um conjunto de elementos básicos, né? Que é a parte da estrutura, que formam, né? A parte da vedação exterior, as subdivisões do espaço interno, né? E que fazem parte de todo o sistema predial, né? Então, o revestimento, ele é considerado uma das partes integrantes dessa vedação que vem em primeiro momento ali para vocês, da vedação das edificações, né? E aí, logicamente, né, conforme as necessidades estéticas e de desempenho, ou seja, eu vou construir num determinado espaço, num determinado ambiente, então eu preciso de um revestimento adequado para proteger essa minha construção, né? Então, dependendo do que eu precise em termos de desempenho, o projetista dispõe de vários tipos de revestimento, né? Então, daí eu coloco para vocês os revestimentos em película fina, aí eu falo com vocês quais seriam as funções básicas desse revestimento, né? Então, são 4: proteção dos elementos de vedação do edifício contra as ações diretas dos agentes agressivos, né? Chuva, vento, todos os agentes que possam impor algum tipo de risco à construção, vai auxiliar, sim, na vedação, né, cumprindo as suas funções como isolamento térmico, acústico, estanqueidade, tanto para água quanto para gases, vai fazer a regularização da superfície, né, para você ter uma superfície com uma aparência boa, e, por fim, vai contribuir para a estética da fachada, né? Então, assim, a gente não vai falar sobre as propriedades da argamassa, né? Porque a gente já viu lá no tópico dos materiais de construção, aquelas coisas todas que nós vimos lá das argamassas, a gente já viu lá. Aqui é mais emprego, né? Então, aí eu falo com vocês, né? Qual é a classificação geral dos revestimentos, tenho aqui os 4 tipos, né? Tenho aqui como é que a gente elabora os revestimentos, né? Como é que os tipos de revestimento com o número de camadas. Lembra que a prof sempre fala? Olha, eu tenho o chapisco, que é a camada mais próxima do tijolo, né? Que vai conferir o quê? Ela vai conferir o isolamento dessa parte do tijolo e preparar a superfície para receber as próximas camadas, né? Que próximas camadas? Nós temos o emboço e o reboco, né? E a parte de acabamento poderia ser pintura, né? Normalmente é o que a gente faz. Agora, eu também tenho a possibilidade de ter apenas uma única massa. Então, emboço e reboco fazendo um único revestimento, né? Então, a gente tem a base, que é a parede de alvenaria, normalmente. A gente tem o chapisco, que é aquela primeira camada mais grosseira, que eu já expliquei para vocês. E depois eu posso ter, em vez de uma definição entre emboço e reboco, que a gente aprendeu a calcular as quantidades de material, a gente poderia ter uma massa única, né? Emboço e reboco numa única coisa, e o acabamento, que poderia ser a base de pintura, por exemplo, né? Então, olha lá, eu tenho os tipos de argamassa, aquelas que são dosadas no canteiro, que a gente produz ali para a gente fazer a utilização, e eu tenho as argamassas industrializadas, né?
E argamassa fornecida em silo também, na verdade, que a gente pode comprar pronto. Agora, as argamassas industrializadas, a gente compra em saquinho, eu acho que vocês já viram, né? A gente pode usar, né? Não em grande quantidade, um conserto, alguma coisa, é comum a gente comprar para a gente fazer uso, né? Aí eu tenho as espessuras da camada, né? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês foi tirado das NBRs, né? Em específico, essa aqui, espessura de camada, é na 13749 de 96, né? Então, por exemplo, para as paredes internas, a espessura das camadas, ela vai variar de 5 até 20 milímetros, desculpa, né? Essa camada, as espessuras das camadas, das paredes externas entre 20 e 30, e para teto sempre inferior a 20, tá? O revestimento de teto. Se a gente for fazer revestimento duplo, a camada de reboco, ela não deve ultrapassar 5 milímetros, o meio centímetro, que é o que a gente já tinha conversado lá no comecinho, quando a gente fez a quantificação dos materiais, né? E aí eu tenho os tipos de base e as espessuras mínimas também, ó. As estruturas, as alvenarias, eu tenho todas as camadas aqui direitinho, tá? Aí eu falo para vocês da questão das juntas de trabalho, né? Que é para quando a gente faz definição de planos, a gente vai subdividir. Isso aqui é muito comum também quando a gente vai assentar as cerâmicas, né? Esses espaçadores aqui, essas pecinhas que vocês estão vendo aqui, elas fazem com que a gente não vai assentar as peças cerâmicas grudadas uma na outra, né? Então, a gente tem sempre um espaçamento que recebe aquela argamassa de rejunte que a gente fala, né? Aquela partezinha que fica entre as peças cerâmicas. Então, isso tudo tem uma função, né? Essas são as que a gente chama de juntas de trabalho, né? Porque os materiais, eles trabalham, né? Eles expandem, retraem, então aquilo serve para não haver rachaduras, tá? Mas isso também eu faço nas argamassas. Aí eu tenho na junção de panos, eu tenho como é que eu faço isso aqui, qual é a profundidade dessa junta, né? Coisas bem, bem técnicas. Nos detalhes arquitetônicos, quando a gente vai fazer uma gretinha, um detalhe aqui assim, qual é a profundidade, como é que eu trabalho com isso. Então, é bem teórico, né? Ó, ainda mais sobre os detalhes arquitetônicos na construção, tá? Aí a preparação do chapisco, aí eu explico bem certinho como é que a gente faz, ainda mais sobre a base do chapisco. Aqui a parte a homogeneização, né? Então, na verdade, com o objetivo de homogeneizar a capacidade de sucção de água e a rugosidade superficial da base, a gente usa o chapisco. Então, o que eu quero dizer com isso? É aquela aplicação mais grosseira que visa o quê? Visa evitar, de repente, que você, com as próximas camadas, né, essa base sugue a água da argamassa, né, e ela produz uma camada, né, mais homogênea, que vai facilitar o quê? Vai facilitar com que as outras camadas se fixem melhor, né? Então, o chapisco, ele serve para uma preparação de base, né? Então, aqui a gente vê o chapisco sendo aplicado. Aqui eu tenho a parte de aplicação de chapisco, eu tenho a forma de aplicar da forma convencional, que é naquele lançamento que a gente está acostumado a ver, né? Eu tenho o chapisco industrializado também, que é como se fosse uma argamassa colante, né? Ele pode ser aplicado com essa desemperadeira dentada, tá? Normalmente, ele é aplicado nas estruturas de concreto, sobre as estruturas de concreto. O convencional é normalmente aplicado nas nossas paredes de alvenaria, né? E aí a gente tem o rolado também, né? Então é uma mistura de cimento e areia com um pouco mais de água, pode ter uma resina acrílica também, né? E ela tem essa consistência bastante plástica, né? E ela normalmente é aplicada com rolo, né, na parede. Vocês estão vendo aqui a aplicação, né? E normalmente essa textura, né? Quando a gente faz a aplicação, a gente faz em mais de uma demão, né? Aí eu tenho a argamassa colante, que é esse produto industrializado que eu comentei com vocês, né? Então, ela é muito utilizada para fixação dos componentes cerâmicos, né? E tem algumas vantagens técnicas, né? Um material melhor, mais bem homogeneizado, né? Mas ele também tem um custo mais elevado, com certeza, né? Então, aí eu faço uma comparação com os métodos tradicionais. Aqui eu estou preparando a base colante, né? Com argamassa colante para fixar
as peças cerâmicas, né? Aí aqui com os espaçadores, né? Que eu falei para vocês. Aqui toda a parte de técnica de execução desse revestimento com argamassa, tá? Então, o que a gente faz? O que é necessário para fazer com os planos das paredes? A gente tem que manter tudo em prumo, né? Para que a gente possa, né, começar e terminar revestindo essa parede com uma mesma espessura de emboço, de reboco, de chapisco, né? Então, isso tudo tem que estar requadrado, tem que estar tudo muito bem preparado, né, nas paredes. E aí a importância de quando a gente vai fazer a base para receber esse revestimento, né? As paredes, quando a gente ergue essas paredes, né? Elas têm que estar muito bem alinhadas, exatamente conforme a gente produziu no nosso projeto, a gente tem que reproduzir na construção, tá? Então, isso é muito importante. Eu sempre conto uma história para vocês, quando eu falo disso, de uma situação que eu vivi na prática, né? Então, nós tínhamos que revestir uma parede, isso foi na casa do meu irmão, e aí eu vi que estava claro para mim que a parede estava fora do prumo, né? Ela não fechava a quina em 90 graus de jeito nenhum, né? E aí eu comentei com o pedreiro, eu falei, olha, o senhor vai fazer agora, o senhor vai chapiscar, o senhor vai começar com o acabamento, mas o senhor já percebeu que a parede ela não está de acordo? Ele disse, não tem problema. Essa situação eu resolvo agora na massa. Eu falei, meu Deus do céu. Se a gente tem todo aquele critério para espaçamento, né, para camada e tal, para todas as camadas, né, chapisco, reboco, embolso, a gente tem controle de tudo, como é que agora, então, vai resolver na massa uma situação que prioritariamente tinha que ser resolvida no alinhamento das paredes, né? Então, isso é muito complicado, né? E isso precisa ser visto antes, né? Quando a gente vai erguer as paredes, isso tem que ser visto antes, na preparação depois para o acabamento, que não é o momento, né? Bom, as técnicas de execução dos revestimentos com as argamassas, aí eu tenho as paredes internas, eu tenho a questão do taliscamento, né, que é a fixação daqueles caquinhos de cerâmica, né, com a mesma argamassa para dar a espessura definida no projeto, né, acho que vocês já viram isso aqui, né, o pedreiro colocar isso aqui e vai vindo com o revestimento. Então, isso aqui é bem importante mesmo, né, ele vai subindo, vai rebocando e vai tendo como guia esses caquinhos, né, de cerâmica. Aí eu tenho o sarrafamento, né, que é feito com uma régua metálica, vai apoiando nas mestras, nas laterais, sempre de baixo para cima, né? No momento em que a argamassa atinge aquela consistência que ela já não está mais tão mole, né, que ela já está mais aderida à parede. Então, ele é feito com um intervalo de tempo adequado, né? E depois é feito o desempenho, né, para ficar bem lisinha. E aí o desempenho é feito sempre com movimentos circulares, né, da ferramenta, que é a desempenadeira que vocês estão vendo aqui, né, sobre a superfície de argamassa. E aí, assim, pode ou não aspergir um pouquinho de água, né? Exigir que você coloque um pouco de água para, quando a gente passa a desempenadeira, para ele ficar o quanto mais bem acabado, melhor, né? Porque é essa toda a preparação que antecede o acabamento final, que normalmente é feito com tinta, né? E aí, depois disso aqui, eu ainda tenho o que a gente chama de camurçamento, né? Que é a fricção com um pedaço, uma esponja, ou uma desempenadeira com uma espuma, né? Que também, em movimentos circulares, ela proporciona o quê? Uma textura mais lisa, mais regular nessa superfície, né? Então, a gente já tem uma superfície muito bem preparada para receber, né, o acabamento final, que normalmente é a pintura, né? Aí, sobre os revestimentos cerâmicos, né? Então, um bom conhecimento dessas características técnicas e da performance desses revestimentos é fundamental, né? Para que a gente escolha corretamente qual é o produto que eu vou usar, né? Então, principalmente, a gente tem que observar o quê? No revestimento cerâmico, a sua resistência à abrasão, né? Então, aquela classificação que a gente vê nas caixas dos revestimentos cerâmicos, ela não é à toa, né? Então, por exemplo, assim, eu tenho as cerâmicas de grupo 0, né, que a gente chama, elas não têm nem classificação para resistência, e elas são desaconselháveis para piso. Por isso que, assim, azulejo é azulejo, piso é piso,
né? Então, as peças cerâmicas que são destinadas ao revestimento de parede, elas não têm a mesma resistência que as peças que são utilizadas para piso, né? Então, essas de grupo 0, com certeza, não podem ser utilizadas com piso, por quê? Porque não são resistentes à abrasão, né? Por exemplo, as de grupo 1, que a gente tem o PI1, elas apresentam baixa resistência, e aonde que elas vão ser aplicadas? Elas vão ser aplicadas nos banheiros, nos quartos de dormir, por quê? Porque eu não tenho um tráfego intenso de pessoas nesses espaços, né? Por exemplo, o grupo 2, que é o PI2, ele já tem uma resistência média à abrasão. Aí, por exemplo, assim, os quartos sem portas para fora, por exemplo, eu tenho um quarto que só tem janela e a porta é voltada para dentro. Mas, por exemplo, se eu tiver um quarto que tem uma porta-janela, que tem acesso externo, esse grupo P2 não é indicado. Por quê? Porque vai simular um trânsito maior de pessoas naquele espaço. Então, não é adequado. O grupo 3, ou PI3, já apresenta alta resistência à abrasão. Aí sim, são os revestimentos cerâmicos indicados para as cozinhas, nas residências, corredores, hall das residências e nos quintais, né? Essas áreas revestidas de quintal. O grupo 4, que é o PI4, ele já apresenta alta resistência à abrasão, e aí são os pisos que são indicados para uso nos estabelecimentos comerciais, internos, entradas de hotéis, showroom, salão de vendas. E, por fim, o grupo 5, ou o PI5, apresenta altíssima e sem encardido, né? Altíssima resistência à abrasão e não encardem com o tempo. Então, são as áreas públicas, os shoppings, aeroportos, padarias, lanchonetes, que estão sujeitos a esse tipo de coisa, né? Uma grande movimentação de pessoas que entram com sapato sujo, de repente com terra, com barro, com areia. Então, precisa, nesses locais, utilizar um revestimento cerâmico cuja a classificação de abrasão seria do grupo 5, PI5, altamente resistente e não encardem com o tempo, tá? Bom, uma outra característica que define as áreas de contato das cerâmicas seria a resistência ao ataque químico e a apresentação de manchas, né? Então, essa capacidade que a superfície cerâmica tem de não alterar a sua aparência, né? Quando expostos a esses produtos químicos ou algum agente provocador de mancha, né? Então, isso aqui é uma das características do revestimento cerâmicos, né? E aí, a classificação, ela separa o produto em classes de resistência em função do agente manchante ou do produto químico que você possa expor aquele revestimento, né? Então, por exemplo, as classes em ordem decrescente de resistência são o quê? Com relação ao ataque químico, A, B, C, e as manchas 5, 4, 3, 2, 1. Então, por exemplo, a classe A apresenta ótima resistência a produtos químicos, tá? Já a classe B, baixa resistência aos produtos químicos. E a classe C, então, muito baixa, praticamente nenhuma resistência a produtos químicos, né? Já a classe 5, a numeral 5, com relação a manchas, boa resistência a produtos químicos, e a classe 1, que é a mais baixa, persistência de manchas, o que significa dizer que ela não tem, ou ela tem pouquíssima resistência ao aparecimento de manchas, tá? Então, esse aqui é a outra classificação. A primeira diz respeito à abrasão, né? A resistência ao ataque de resistência ao ataque mecânico, né? Vamos dizer assim. E aqui não, a presença de manchas, né? A permanência de manchas e o ataque pela presença de algum composto químico, né? Então, aí eu tenho a classe de limpabilidade, então eu tenho aqui o esquema, né, com água quente em 5 minutos, o exame visual. Na classe sim, é sim resistente, não, o não, então há produtos de limpeza fracos, sim, a classe 4, também é feito um exame visual, se não, aí produtos de limpeza forte, sim, classe 3, se não, exame visual, aí aos tricloretanos, né, o HCl, o KOH, se sim, pertence à classe 2, se não, exame visual, e a classe 1, que não é, né? Então, ó, quanto maior o número, maior a limpabilidade, quanto menor o número, né, nessa classificação, menor a limpabilidade, tá? O S aqui, ó, sim, né, sim, mancha removida,
e o N é não, mancha não removida. Então, é feito um exame visual, né? Sim, mancha sumiu, não mancha persiste, né? Permite uma próxima classificação e, de repente, uma próxima numeração na escala. Aí eu tenho ainda a questão da facilidade da limpeza e manutenção da higiene, que é uma das características dos revestimentos cerâmicos, né? É uma grande vantagem que eles apresentam. Temos ainda a superfície vitrificada, que não retém líquido, né? Não absorve, então, vapores, fumaça, cheiros e nenhum tipo de pó. Então, essa é uma vantagem desses revestimentos cerâmicos vitrificados. E ajuda a evitar, inclusive, as infecções nos ambientes típicos. Então, por isso mesmo que, por exemplo, uma sala de ordenha, há uma indicação, né, e há uma exigência de que você tenha os revestimentos cerâmicos sendo utilizados nas paredes, né? Então, porque é um ambiente que está continuamente sendo exigido, né, tanto em termos de resistência à abrasão, pelo caminhar dos animais, né, pela movimentação que a gente faz, e também pelos tipos de produtos que a gente tem que usar, né, para desinfecção, para limpeza, né, a questão de eu não posso ter um piso sujo, um piso manchado nesse espaço, então, até porque causaria um mal-estar, né, nas pessoas, né, é um ambiente que a gente espera que seja muito limpo, muito organizado, muito higiênico, né? E aí, por fim, aqui, ó, as camadas, as etapas do revestimento cerâmico, né, nas paredes verticais. Então, eu tenho aqui, que seriam os azulejos. Aí eu tenho a parede de alvenaria, o emboço, se eu tenho emboço, a argamassa colante, né? Esse emboço, podemos entender com aquela massa conjunta, no caso, né, quando eu faço o reboco único, essa argamassa colante, que é aplicada, e aí o revestimento que é colado por cima. Então, parede, emboço, que é aquele revestimento de argamassa, a argamassa colante, que a gente compra próprio para aplicar o revestimento cerâmico, e o revestimento. Aqui, quando eu tenho a aplicação das camadas para a colocação do revestimento cerâmico num piso, então eu tenho a base, a camada intermediária que a gente chama, né? A base seria o piso compactado, uma camada intermediária que poderia ter, né? De concreto, alguma coisa assim, o contrapiso, que vai fazer o alisamento, o nivelamento final desse terreno, a argamassa para colocar e colar, né? E o revestimento cerâmico sendo aplicado aqui. Logicamente, sempre com os espaçadores aqui para a gente ter, né, a certeza de que as peças não vão trabalhar, e se trabalharem, eu tenho esses espaçadores aqui, essa argamassa, que é o rejunte que a gente fala, né? Que é exatamente para evitar esse tipo de problema, né? E por fim, aqui eu caracterizo cada uma das partes, né? A base, o piso ser recoberto, né? Que a parte pode ser feito sobre ele um concreto simples ou armado, uma laje maciça, né? A camada intermediária, que é a base, é a camada entre a base e o contrapiso, né? Para fazer a regularização. O contrapiso, que a gente geralmente feito de argamassa, né? Onde vai ser assentado o revestimento, e aquela argamassa colante, que a gente pode comprar pronta normalmente, para fixar as peças cerâmicas. E basicamente é isso. Então, os revestimentos, eu tenho os revestimentos cerâmicos e de argamassa, né? Que é interessante que vocês leiam. A prof já fez uma leitura rápida com vocês. Vou falar com vocês aqui de uma próxima parte. Aqui, ó, as lajes. A gente não dimensiona as lajes, né? Como eu falei para vocês, é uma estrutura que envolve cálculo estrutural, né? Uma parte da construção. Então, a gente vê, né, o uso, aonde é que a gente vai usar. Então, basicamente, as lajes são em concreto armado. Então, são elementos planos que vão receber a maior parte das ações aplicadas numa construção, né, com pessoas, animais, móveis, pisos. Então, eu tenho as lajes que a gente chama tanto de teto quanto de piso, tá? Normalmente, né, essas estruturas, né, elas estão apoiadas sobre as vigas, né, nas estruturas da construção, tá? Aqui, ó, eu vou transmitir as cargas, então, dessas lajes sobre as vigas apoiadas, né, ó, tenho a laje, tenho as vigas aqui, ó, estão vendo? E aí elas estão apoiadas. As lajes podem ser maciças de concreto, somente o concreto armado,
mas eu também tenho a possibilidade de utilizar as lajes mistas. E do que é feito uma laje mista, né? É parte tijolo, que é aquele tijolo de tavela que eu mostrei para vocês lá nos materiais, né? E aí sim, eu tenho as vigotas e eu posso ter um material aqui de isolamento térmico, acústico, né? Ou eu posso ter apenas o cabeamento com o concreto, tá? Então, essa aqui é a mista e essa aqui é a maciça em concreto armado, onde eu tenho as barras de ferro e somente a distribuição do concreto em cima dela, tá? O que mais que eu tenho aqui das lajes? As lajes maciças, né? Então, são estruturas fabricadas em concreto armado, com uma armadura que suporte, né? Ou uma armadura que suporta os esforços de flexão. Lembra que eu explicava para vocês, esforço de flexão? E o concreto, né, vai ser responsável pela parte de compressão, então as barras metálicas, né, toda a aula metálica vai ser responsável pelos esforços de flexão e o concreto, a parte grosseira, né, pelos esforços de compressão, né? Então, é isso que é um conjunto, né? Trabalha sempre em conjunto, os dois materiais. O que eu ainda tenho aqui? Eu tenho a espessura, normalmente, né, varia das lajes maciças entre 7 e 15 centímetros, são mais comuns nos edifícios de pavimentos, né, em construções de grande porte, lá no campus é assim, indústrias, hospitais, pontes, né, então eu uso muito a laje maciça, tá, menos que as lajes mistas, né, as casas usam bastante as lajes mistas. Então, as lajes de concreto armado, a laje, além de, né, elas são apoiadas sobre as vigas nas bordas, né? E eu tenho as lajes maciças lisas e as lajes maciças em cogumelo também, né? Então, eu tenho uma NBR, que é a 6118, que fala sobre aquelas lajes cogumelo, que são apoiadas diretamente nos pilares, tá? E as lisas, não. As lisas são as apoiadas nos pilares, sem os capitéis. Eu vou mostrar para vocês o que é isso aqui. Então, aqui, ó, eu tenho as construções, as lajes de concreto mais usuais, as construções de médio e grande porte, né, até 20 pavimentos. Então, normalmente apresentam um custo mais baixo, né, mais rapidamente construídas, tá? Quero mostrar os cogumelos aqui para vocês. Eu tenho aqui ainda a laje de concreto armado, simplesmente. Aqui, os cogumelos. São essas estruturas aqui que ficam levantadas aqui, tá? Então, elas têm um espaço livre a vencer aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho um cogumelozinho dessa laje que distribui, que recebe né, todas as cargas da laje e dispõe sobre o pilar. Então, esse é uma partezinha que é importante nessa questão das lajes cogumelos, que é essa parte que eles estão armando aqui, tá? O que mais que nós temos aqui? Há mais alguma coisa sobre as lajes mistas agora, né? Então, eu tenho a parte de tijolos, a parte das nervuras aqui feita com as barras metálicas, né? E são chamadas de vigotas, que a gente chama, né? Que a gente conhece. O que mais? Aqui, as lajes mistas de concreto armado, com material inerte, né? Que eu comentei com vocês, que a gente pode usar com a laje mista. Tem a parte de concreto, tem a parte das vigotas, e tem a parte, por exemplo, que pode ser um material de enchimento cerâmico, um coaro, um resíduo leve, né? Para melhorar a acústica, por exemplo, do ambiente, ou para melhorar a questão térmica, eu posso usar esses materiais junto com a laje. Aqui eu tenho as lajes de concreto mistas, né? Olha, eu tenho as vigotas, que são em concreto, e os tijolos, tá? Uma outra conformação das vigotas e uma terceira conformação das vigotas na forma de treliça, tá? Então, essas são todas lajes de concreto mista, onde eu tenho os tijolos, né, aqueles tijolos de tavela, e essa parte aqui, que é a parte de ferro, a parte metálica, e onde eu tenho o concreto também, né? E é isso aqui também, normalmente é capeado, né? Capeado, como eu digo, é recoberto, né? Com uma camada de concreto sobre ela, tá? Aqui, as lajes nervuradas, que são moldadas no lugar, né? Com e sem material de enchimento. Então, eu tenho
Para fazer isso aqui, eu uso normalmente moldes plásticos. Ela pode ficar com essas reentrâncias aqui, depois isso aqui pode ser revestido com outro material, né? Nesses buraquinhos aqui que a gente está vendo, ou pode ser mantido só com ar, né? Que também propicia ganho térmico, ganho acústico, né? O que mais que eu tenho? Mais algumas visões de lajes de concreto, né? Aqui, uma peça chegando. Aqui, grandes construções, né? Feitas com lajes. E é isso, queridos. É mais visual do que qualquer outra coisa, tá? Então, das lajes é isso. E, por fim, as paredes. As paredes são bem interessantes, né? As paredes... Olha, as paredes nas construções, vamos mostrar aqui para vocês. Essas paredes são aquelas paredes que a gente utiliza para sua confecção, os tijolos maciços, né? Então, assim, os tijolos maciços, eles têm 3 dimensões. Eles têm comprimento, largura e espessura, né? Então, por conta disso, eu posso fazer o assentamento dos tijolos, né? Em um quarto de tijolo ou cutelo, onde a espessura dessa parede corresponderá à menor dimensão do tijolo. As paredes em meio tijolo, que são aquelas paredes no tijolo maciço de 11 centímetros de tijolo, e depois eu tenho os revestimentos que perfazem a parede de 15, e a parede de um tijolo que eu uso a maior dimensão do tijolo, que é os 22 centímetros, né? Que é aquela parede que, quando terminada, fica com uma espessura de 25. E eu tenho ainda as paredes ocas, né? Onde eu posso ter 2 partes, 2 paredes do tipo cutelo, e eu posso ter um espaço com ar, né, por exemplo. Nesse slide aqui eu mostro para vocês, então, os vãos das alvenarias. Então, assim, no lugar das portas das janelas, né? Então, lembra que a gente quantificou os materiais e eu disse para vocês, olha, vocês já quantifiquem descontando as portas e as janelas, né? E aí, uma coisa que é importante a gente colocar aqui é que, normalmente, a parte superior das portas e das janelas, embaixo das janelas também, a gente tem que colocar as vergas, né? Então, a verga é como se fosse uma viga pré-moldada, né? E qual é a intenção da gente fazer isso, né? Evitar o quê? As deformações das esquadrias, as trincas nos cantos das janelas, né? Das aberturas, no peitoril. E aí, assim, ó, nas portas, principalmente, eu preciso vencer o vão que ficou aberto, né? Então, as vergas são exatamente colocadas para vencer esse vão, né? Unem de um ponto ao outro e depois eu termino de assentar os tijolos para finalizar a parede em cima do vão da porta, né? Então, essas vergas, elas devem ultrapassar em torno de 30 centímetros de cada lado do vão, ou seja, para ela ficar amarrada na parede, né? E a recomendação para alguns tipos de vergas, então, por exemplo, para vão menor que 1,20 m, ou seja, uma porta, por exemplo, ou uma janela pequena, eu posso usar de 2 a 3 barras de diâmetro de 3/8 de polegada e uma argamassa de 1 para 3, cimento de areia, para fazer essa caixaria, para fazer essa verga, tá? Vãos maiores, de 1,20 para 2,40, né? Que já são aqueles vãos que a gente usa para janelas maiores ou para aquelas portas-janela, né? Então, eu vou usar já 2 ferros de diâmetro 3/8 na parte superior e 2 ferros de diâmetro de 3/16 na parte inferior da viga. Eu vou usar 4 ferros e vou usar um estribo de 3/16, né? Para amarrar essa estrutura, tá? E ele vai estar espaçado 4 a 20 centímetros. Então, é isso que vocês estão vendo aqui, olha. Eu estou vendo na forma de pilar, mas seria isso aqui, ó. E aqui são as vergas, olha, em cima das portas. Ah, um detalhe. Vãos maiores que 2,40, eu não uso mais esse pré-dimensionamento com verga. Eu vou ter que dimensionar como viga já. Aí, aqui, mostrando para vocês, então, olha, o vão da porta e a verga excedendo o vão cerca de 30 centímetros de cada lado, tá? Aqui, eu estou mostrando para vocês, é uma base de uma janela, né? Uma janela grande. Então, a parte inferior eu também tenho uma verga sendo montada aqui com essa caixaria, né? Aqui eu tenho, a verga já foi aberta, né? No espaço da janela, e eu tenho aqui o buraco do ar-condicionado, e a base desse buraco também recebe uma verga. Por quê?
Porque no caso desse ar-condicionado de janela, que a gente chama, né? Ele tem, a máquina fica junto já com ele, né? Então, quando a gente aciona esse equipamento, ele trepida. Então, ele não pode ficar nessa abertura aqui sem uma proteção, principalmente na parte inferior, onde ele está apoiado, né? Então, eu preciso fazer uma verga para isso aqui também. Com relação ao dimensionamento das paredes, né? Então, tem alguns valores de tensão admissível das paredes de tijolos, e vai depender, né, do tipo de tijolo que eu estiver usando, da argamassa que eu estiver utilizando, tá? Então, assim, varia em torno de quanto essa tensão admissível das paredes de tijolos. Então, é bem mais baixo do que a madeira, é bem mais baixo do que o concreto, né? Por quê? Porque é um material mais simples, né? Um material ordinário, vamos dizer assim, um material tijolo, né? Então, por exemplo, se eu vou erguer uma parede com tijolo ordinário com argamassa de cal, eu posso esperar dessa parede uma tensão admissível de 7 kgfs por centímetro quadrado. Uma parede de tijolo oco com argamassa de cal, também 7. Uma argamassa de tijolo maciço com argamassa de cal, 10. Uma argamassa de tijolo maciço com argamassa de cimento Portland comum, 12. A tensão admissível, né? E eu tenho ainda o cálculo da espessura da parede, né? Então, eu posso ter a carga transmitida pela estrutura em metros lineares. Esse aqui é um fator que a gente considera da própria fórmula. Esse 100 também multiplicado pela tensão admissível da parede, que a gente vai coletar dessa informação aqui, ó, tá? E aí eu consigo, com essas informações, calcular a espessura de parede, né? Ou eu posso partir da espessura de parede que eu quero final, né? E calcular, inclusive, a tensão admissível sem o material, calcular, inclusive, qual seria a carga que essa estrutura estaria transmitindo em metros lineares, que é o Qzinho, né? Então, mas normalmente a gente calcula a espessura da parede em função dessa carga e em função do material que eu vou usar, aí, consequentemente, eu tenho a tensão admissível já calculada ali, tabelada, como eu falei. E, por fim, queridos, não menos importante, eu tenho os critérios gerais para a execução das paredes. Então, assim, o pedreiro, quando ele vai começar a fazer uma parede, ele vai começar a utilizar os tijolos, normalmente ele umedece esses tijolos, né? E qual é a função desse molhar de tijolos, né? Evitar que ele absorva a água de amassamento da argamassa, tá? Então, é muito comum o pedreiro, eu vou usar uma partida de tijolos de tarde, então de manhã eu umedeço os tijolos. Ou eu vou usar uma partida de tijolos amanhã para pregar a parede, então eu umedeço e cubro normalmente aqueles tijolos. Hoje à tarde, permanece a noite toda ali protegido, no outro dia eu começo a erguer minhas paredes, né? No levantamento das paredes, é importante que as fiadas são as camadas, elas devam estar sempre em nível, tá? Normalmente, o serviço ele é começado pelos cantos principais, né? O que vai facilitar o quê? O alinhamento das paredes. Por quê? Porque o pedreiro estica uma linha, né? Entre os cantos e vai levantando as fiadas em função daquela posição dessa linha, tá? As juntas dos tijolos, ou seja, nas camadas, eu tenho que desencontrar. Então, eu começo com um tijolo, essa camada, venho fazendo, aí a próxima eu vou começar com metade de um tijolo. Por quê? Porque as juntas eu não posso empilhar simplesmente as camadas de tijolos. É interessante que eu intercale, né, os tijolos para que eu tenha as juntas desencontradas. O que vai possibilitar isso? Uma melhor amarração e uma alvenaria mais resistente, tá? Uma outra coisa importante, atingir 1,5 m, a gente tem que prever a construção de andaimes, tá? Não dá para ficar subindo mais que 1,5 m na pontinha do pé para sentar tijolo, não existe isso, tá? Os vãos das portas e das janelas já são deixados abertos na alvenaria, conforme a gente já tinha visto lá nos materiais. Sobre os vãos, então, nós vamos colocar as vergas de concreto armado, que a prof já tinha falado lá atrás. E no respaldo das alvenarias, então, eu chegando no telhado, quando um pouquinho antes, né, uma camada antes de eu chegar com o telhado, é feito um arremate com uma viga, uma cinta que a gente chama, né, em concreto normalmente, para evitar o quê? Essa abertura de cantos. Do mesmo jeito que a gente faz quando a gente finaliza a fundação, né? A gente faz a camada inicial ali da parede, que a gente vê desenhada no chão, né? Que fica aparecendo o projeto, como a gente desenhou. Aqui também a gente fecha,
na parte superior, né? Por quê? Para evitar exatamente que essa estrutura abra, né? Então, eu não quero nunca que ela abra, é como um Lego, né? Ela não pode abrir nos cantos. Então, a gente faz esse último arremate a nível de... chegando no início do telhado, né? Entre a finalização da parede e onde eu vou iniciar o telhado. Aqui algumas visões, né, interessantes. Aqui eu estou mostrando para vocês o desencontro das fiadas, né? Então, eu tenho, olha, as fiadas desencontradas. Aqui 2 e 1, 2, aí vai ter 1. Aqui os cantos a mesma coisa, não? Começado com tijolo, aqui começou com meio, aqui começou com 1. Aqui eu tenho os pilares, né, de concreto armado, tá? No caso. Aqui eu tenho uma viga, né, armada aqui, e ela tá fazendo as vezes também da verga, tá? Porque eu tenho aqui a passagem de uma abertura. Aqui, bem interessante, eu tenho uma armadura de pilar, e aqui eu já tinha comentado com vocês uma estrutura que deve ser bastante reforçada, é a parte de elevador no prédio, a parte de escadas, ela é bem reforçada, né? E principalmente elevador, né? Porque tem uma carga que sobe, desce, que se movimenta, então ela tem que ser muito bem estruturada. Então, eu tenho os pilares. O que mais? Aqui eu tenho um encontro, né? Eu tenho um pilar de canto aqui, numa parede, unido com a outra. Aqui eu tenho a viga que vai se unir com ele. Aqui, ó, em vez de verga, eu tenho viga direto em cima da janela, mas eu tenho uma verga aqui embaixo, e no cantinho eu tenho os pilares aparecendo, tá? E é isso, queridos. Basicamente é isso. Essa parte eu gostaria que vocês lessem mais uma vez, né? A prof explica, mostra para vocês. Eu nunca deixo nada sem que vocês vejam pelo menos uma vez comigo, né? Então, porque é uma linguagem diferente, é uma coisa mais teórica, né? E é bem diferente do que vocês estão acostumados. Então, por isso que a prof sempre mostra e quer que vocês olhem junto, né? Mas então, o questionário de amanhã vai ser sobre essa parte teórica. Então, recomendação, que vocês leiam novamente vocês, para que vocês tirem algumas dúvidas que ficaram, tá? E aí vocês possam responder com segurança as perguntas de amanhã. Combinado? Bom, e aí da semana que vem, eu vou fazer essa chamada ali no nosso grupo, tá? E de pronto eu vou deixar o material para vocês no Moodle, né? A prof tá terrível o resfriado. E vou deixar tudo arrumadinho, e daí a gente fica para tirar dúvidas, né? Para a gente fazer um repasse, que daí a semana que vem já é um conteúdo de vigas, né? Que depois prepara a parte de cálculos, né? Que a gente vai fazer na semana seguinte. Então, semana que vem é a semana do 7 de setembro, na outra semana é a semana do 14, que a gente faz exercícios. Na outra semana eu ainda faço um repasse geral com vocês, tá? Para que a gente possa fazer a atividade final lá do dia 28, 29, com tranquilidade lá no final do mês. Combinado? Quero saber se vocês têm dúvida. Tranquilo? Tranquilo, né, Lana? Senti sua falta semana passada, Rubi? Não estava aqui? A Vitorinha estava, mas foi embora logo. O João. O Diego ficou mais comigo, né, Diego? O Diego, a Lana. Quem que ficou comigo? O Diego, a Lana. A Lídia. Nós ficamos vendo algumas coisas finais, né, meninas? E o Diego também, né, Diego? Isso mesmo. Viu como a prof lembra? Ah, sim, eu vi que você entrou na quarta, Vitória. Isso mesmo. Mas a Lídia ficou comigo mais tempo, né, Lídia? Então, fiquem bem à vontade de perguntar, né? Aí, a prof sempre, quando vocês têm alguma dúvida, a prof sempre mostra, olha, veja assim, 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 que a prof fez lá no caderno com vocês, assim. Olha, veja lá no exercício tal, que tem anotadinho lá, né? Para vocês, eu sempre remeto vocês às coisas que nós fizemos, para que vocês não se percam, né? Porque uma coisinha está atrelada à outra, né? Construções é uma corrente, é uma construção. Então, vai uma coisa amarradinha na outra, tá? E aí é isso, meninos. Essa aula é bem tranquila, né? Como toda aula teórica é mais tranquila.
e depende mais de vocês lerem um pouquinho mais o conteúdo. Combinado? Isso, Alana, é mais teórico sim, tá? Mas assim, um teórico que vocês vão precisar, assim, ó, eu já mostro alguma coisa de como é que vai ser o cálculo. Eu ainda não vou fazer cálculo, mas, por exemplo, eu conceituo a parte de viga, eu mostro para vocês como é que ela é, eu mostro as forças que atuam, eu divido ela, né, no eixo neutro, eu mostro algumas coisas que não só tão teórico como hoje. Por isso que eu me preocupo e por isso que eu quero um momentozinho com vocês em tempo real, tá? Eu acho que é importante. Não só com a parte gravada, né? Mas é a critério de vocês também, tá? Eu deixo muito tranquilo com vocês as coisas, né? E daí na outra aula, sim, viu, Alana? Aí a prof vai começar a fazer exercício, é só aula de exercício, né? Mas ela é bastante. É diferente de quando a gente faz os outros conteúdos teóricos, como hoje, por exemplo, né? É um conteúdo teórico, mas que é muito atrelado com a prática. É que nem Pilar, vocês lembram? Tem uma parte teórica, mas ela tá bem abraçadinha com a parte prática, né? E daí a gente faz exercícios, e na última aula eu ainda quero fazer exercícios gerais, né? Para tirar dúvidas de vocês de uma forma geral, tá bem? Combinadíssimos? Então tá. Então eu vou gravar aqui, vou encerrar a gravação, tá? Para ela não ficar grandona, não ficar muito pesada.